Amigos, Apóstolo Cléber aqui. Hoje nós estamos iniciando uma série para liderança. Essa série tem algumas mensagens que eu queria dividir com vocês, mas desde já eu peço que você dê um like aí, se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas. Você que é líder, compartilhe com o seu grupo de líder. Tenho certeza que vai abençoar você. E mais do que isso, espero que você veja toda a série até o final. Com certeza o Senhor tem algo para te falar. Deus abençoe e vamos lá. A mensagem de hoje, a primeira mensagem dessa série, tem como tema as tábuas, né? E eu quero usar Êxodo 32, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque seu povo que você tirou do Egito se corrompeu muito depressa e se desviaram daquilo que eu lhes ordenei. Fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifício. E disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Queridos, Moisés estava há 40 dias com o Senhor, né, vivendo um momento incrível, no monte, no alto do monte, no cume do monte. A nuvem de glória tomou aquele monte. Moisés estava vivendo, eu creio que o sonho de todo e qualquer líder, na presença de Deus. Há 40 dias, a glória de Deus envolveu ele. E Deus estava dando a maior revelação da história para a época. Não existia revelação maior do que aquela. Não existia nada mais importante naquele momento do que o que Deus estava escrevendo nas tábuas que o próprio Deus esculpiu. Quando, de repente, Deus dá uma notícia para esse líder. Deus dá uma notícia para Moisés. Deus diz: Moisés, você vai ter que descer. E o motivo que você vai ter que descer é que o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu muito rápido. Então, queridos, aí eu acredito que tem algumas informações, né? É interessante pensar o seu povo, o povo que você trouxe do Egito, se corrompeu muito rápido. Quando Deus fala se corrompeu muito rápido, eu começo a entender que Deus não tinha um projeto ou um plano de ficar 40 dias com Moisés no alto do monte. Talvez esse plano fosse para mais tempo, né? Porque Deus falou: o povo se corrompeu muito rápido. 40 dias nós estamos aqui e o povo já se corrompeu. Então, sinto muito, você vai ter que descer. Então essa foi a notícia que Deus deu. Desce, porque o povo se corrompeu muito rápido. Nós não vamos poder continuar, em outras palavras, né? Não vamos poder continuar aqui. O povo está lá embaixo perdido. E uma das coisas que nós líderes precisamos tomar muito cuidado, né, é exatamente com isso. Às vezes nós estamos vivendo algo ou coisas incríveis com o Senhor. Estamos em um nível alto, estamos vivendo envolvidos em uma glória, estamos vivendo, sabe, algo muito interessante. Deus está trazendo uma revelação fresca, quando de repente nós temos que descer por causa do comportamento do povo. Quantas vezes nós, líderes, saímos de lugares em Deus por causa do comportamento do povo, por causa de como o povo está se portando enquanto nós estamos vivendo em lugares altos. Isso é uma coisa muito delicada, porque muitos líderes saem dos seus lugares em Deus, descem dos lugares de revelação e glória, porque o povo está se corrompendo em um nível mais baixo, né? Então, líder, essa é a primeira dica que eu queria dar para você. Observe bem se o comportamento do povo não está te tirando de lugares em Deus que você não deveria ter saído, pelo menos por enquanto. Liderar é uma coisa muito apaixonante. Liderar é algo muito incrível, envolve muito a quem lidera, mas o líder precisa ter um equilíbrio, né, para que a postura do povo não afete o lugar do líder. Porque muitas vezes, queridos,
homens incríveis, mulheres incríveis, líderes incríveis. Eles são afetados em seu lugar, em suas experiências de vida, são afetados em suas emoções, são afetados em sua saúde, são afetados em tudo, até mesmo no seu comportamento. E não é porque ele quis, por causa da postura do povo. A postura do líder não pode ser afetada pelo comportamento do povo. Afinal de contas, você é o líder. Você precisa, líder, entender que você tem que ter uma postura. Você não pode ser removido do seu lugar em Deus por causa do comportamento do povo. Você é o líder. Não deixe que a postura e o comportamento do povo te mova do lugar que Deus te chamou para entregar uma revelação nova, uma revelação fresca. Você é um líder, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Para muitos, isso pode soar irresponsável, né? Afinal de contas, o povo se corrompeu, você, como assim? Não está confuso. Mas eu preciso que você entenda algo, líder. Antes da sua função e sua responsabilidade, o que vale é quem você é e como você está e onde você está com Deus. Não adianta você sair do seu lugar em Deus para ir atender um povo, socorrer um povo, porque ele se corrompeu, mas com isso você perde o seu lugar em Deus. Eu não sei se eu estou me fazendo compreendido por você, mas o que eu quero dizer? Eu não estou falando que você deve desprezar, negligenciar e não ver a postura do povo, não se importar com o que eles estão fazendo. Eu estou dizendo que a postura do povo não pode tirar um líder, não pode tirar um homem e uma mulher de Deus do lugar que ele está em Deus. E isso acontece muitas vezes. Muitos líderes saem do seu lugar em Deus por causa do comportamento do povo. Quantos líderes deixaram de viver algo com Deus por causa do povo? Quantas pessoas deixaram de buscar no Senhor algo e foram viver por conta do povo? E por que eu estou falando isso? Estou falando isso por causa desse texto aqui. Olha o que diz Êxodo 32, 19 e 20. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, ele irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito, destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Meu Deus do céu! Moisés se aproxima do acampamento e vê agora com seus próprios olhos o comportamento do povo. Sabe qual a primeira coisa que Moisés faz? Ele quebra no pé do monte o que Deus deu a ele no alto do monte. Quantas vezes nós quebramos em lugares baixos o que Deus nos entregou em lugares altos por causa do povo, por causa dos nossos liderados, por causa das pessoas que nós estamos guiando para um lugar prometido. Moisés quebrou as tábuas, Moisés jogou no chão. É loucura isso. Olha que coisa. Ele quebrou, ele se irou. É claro, existem outros detalhes, eu não vou entrar, nos pormenores agora, até porque o objetivo dessas mensagens é criar uma espécie de espólio para depois, possivelmente, fazermos mentorias em cima delas, conversarmos mais detalhadamente, com mais tempo sobre cada uma delas. Mas vamos parar nessa ação de Moisés. Ele quebrou as tábuas que Deus entregou a ele no alto do monte, ele quebrou no pé do monte, por causa do povo. Viu, líder, como é perigoso o comportamento do povo nos atingir, nos afetar e passar dos limites dentro de nós? Isso é um risco muito grande. Agora tem uma outra coisa que eu queria que você observasse aqui. Por causa do comportamento do povo, Moisés quebra primeiro as tábuas. Olha que coisa perigosa. A primeira coisa que Moisés quebrou não foi o bezerro. Moisés quebrou as tábuas. E só depois de ter quebrado as tábuas é que ele vai quebrar o bezerro. Por isso que eu estou falando que nós precisamos tomar muito cuidado com o comportamento, com a postura, com a vida daquelas pessoas que nós lideramos.
Porque senão nós vamos sair quebrando as tábuas primeiro, e depois que nós não temos mais tábua para quebrar, é que nós vamos quebrar o bezerro. Olha que loucura! E muitas vezes nós fazemos isso. Nós quebramos as tábuas, nós perdemos a paciência, nós saímos do nosso lugar em Deus, nós estressamos, nós descontamos nas mulheres, nós descontamos nos filhos, nós descontamos em quem não tem nada a ver com isso. Quantas vezes nós, líderes, cometemos o erro e pregamos uma mensagem para quem não estava presente e pregamos para quem estava presente. E a mensagem era para quem não estava. Sabe quantas vezes nós vamos quebrando as tábuas primeiro? Quantas vezes nós vamos quebrando as tábuas antes do bezerro? E uma coisa que eu te falo, líder, homem de Deus, mulher de Deus, cuidado, você não pode quebrar as tábuas antes de quebrar o bezerro. O problema não são as tábuas, o problema é o bezerro. E o povo que você lidera, e o povo que nós lideramos. Então, tem que ter uma paciência, tem que ter calma, tem que respirar, contar até 10 e pensar o que eu devo quebrar. Senão, quando nós assustarmos, já quebramos as tábuas. A última revelação, a revelação mais fresca, por causa do comportamento do povo. Olha esse outro texto, Êxodo 34, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Meu Deus! Moisés agora precisa voltar ao monte, né? Ele mesmo vai ter que esculpir as tábuas semelhantes às primeiras para Deus escrever. Ou seja, eu só vou escrever de novo, eu só vou te dar uma outra revelação, Moisés, se você fizer 2 coisas. A primeira, você vai ter que fazer tábuas semelhantes às que eu fiz primeiro, né? As primeiras tábuas foi Deus que esculpiu, a segunda Deus não vai esculpir mais, porque Deus não mandou Moisés quebrar a tábua, né? Então Deus falou: a revelação eu te devolvo, né? A escrita eu te devolvo, mas as tábuas você vai ter que talhar. E é importante você pensar, líder, que nós estamos falando daquela época. Não deveria ser muito fácil talhar pedras, tábuas de pedra naquela época, né? E então acho que Moisés teve um trabalhozinho. Muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos sofrendo para talhar tábuas que Deus já tinha nos dado, mas nós quebramos, né? Nós quebramos por causa do comportamento do povo. Essa é a primeira coisa que Deus fala com ele. A segunda coisa é: você vai ter que voltar ao lugar que você estava. Se você não fizer tábuas semelhantes às que eu fiz e não voltar para o lugar que você estava, e por causa do comportamento do povo você teve que descer, você não vai ter de novo a revelação que eu tenho para você. Olha só o que está acontecendo agora. Todo o processo está atrasado, sendo repetido por causa do povo que se corrompeu. Mas não só por isso, também por causa do líder que alterou o seu comportamento por aquilo que o povo fez. Olha o perigo. Muitas vezes nós estamos repetindo coisas, nós estamos em um processo atrasado, porque o comportamento do povo alterou o nosso comportamento, nos levou a agir, nos levou a fazer coisas que Deus não gostaria que nós fizéssemos, mas de alguma maneira aconteceu. E agora nós estamos precisando talhar tábuas de novo, precisando subir para o nosso lugar de novo, para Deus repetir a escrita. Meu irmão, minha irmã, você, querido líder, eu tenho certeza que esse não é o plano de Deus para nós. Não é o plano de Deus para você. Então que Deus te abençoe. Quero mais uma vez pedir que dê um like nesse vídeo, compartilhe com pessoas, com amigos, compartilhe com o seu grupo de liderança e quem sabe um pouco adiante vamos estudar essa coisa de maneira mais detalhada e vamos juntos edificar esse reino da melhor maneira possível.
Deus abençoe. Até a próxima.